aí, pessoal, tudo certo? Hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre sistema. Muitos de vocês me perguntam como é que eu organizo o meu sistema, quais ferramentas que eu tô usando, e de vez em quando eu gosto de fazer esse registro, né? Porque eu mudo de ferramentas de tempos em tempos, mas eu considero que eu sou uma usuária bem pertinente em algumas ferramentas. Eu já usei muitas ferramentas dentro do meu sistema, já usei o Toodly-Do, já usei o Omnifocus, já usei o Wunderlist, já usei o Evernote, Todoist, o Notion. Essas três últimas continuam no meu sistema, mas por conta do meu trabalho, né, eu acabo testando muitas ferramentas diferentes. E hoje em dia, no meu sistema, eu acredito que tenha mais de 15 ferramentas que, combinadas, formam esse sistema de organização digital. E eu acho que é importante a gente pensar aqui o que de fato é um sistema de organização digital. Quando a gente fala de sistema de organização digital, a gente está pensando em um segundo cérebro que armazena as nossas informações, os próximos passos dos nossos projetos e que dá suporte para a gente realizar as atividades no nosso dia a dia. E sistema é diferente para cada pessoa, tá? Eu acho importante levar em consideração essa ideia de sistema mais do que o trabalho de metas, porque o sistema é o que ajuda a gente a levar essas metas para frente. Vamos pensar o seguinte: meta todo mundo tem. Se uma pessoa tem uma meta de fazer atividade física, a outra pessoa também tem uma meta de fazer atividade física e essa outra pessoa tem um sistema, com certeza essa pessoa que tem um sistema pode evoluir muito mais do que a pessoa que tem apenas uma meta, porque ela tem um processo, ela tem espaço, ela tem formas de conseguir ver os próximos caminhos para realizar aquele objetivo. Então o sistema pode ser diferente para cada um. Eu utilizo uma série de 15 ferramentas dentro do meu sistema. Eu sei que parece muito, mas eu trabalho com organização, produtividade e também com ferramentas digitais. Então, dentro do meu sistema, isso faz sentido. Eu utilizo algumas ferramentas que são ferramentas chaves dentro do sistema, que é o que eu recomendo para todos vocês de localizarem também, que são ferramentas básicas que a gente precisa ter. Um bom calendário, um bom gerenciador de listas para a gente entender os próximos passos das nossas atividades recorrentes, dos nossos projetos e tudo mais. Um local para a gente poder armazenar as notas, as informações de aulas, de cursos, de conteúdos que a gente vê pela internet, enfim. E um local, de preferência na nuvem, onde a gente possa armazenar arquivos, sejam arquivos de fotografias, de vídeo, de texto. E normalmente, se isso estiver na nuvem, o acesso vai ficar facilitado de qualquer local que você esteja, mas isso não significa que é um backup, tá? Um backup é quando você tem uma cópia fidedigna da informação e que vai te ajudar a ter aquele material assegurado. Então, para você ter um backup, eu recomendo que você tenha essa informação copiada em pelo menos 2 locais. Um local remoto, na nuvem, e um local físico, como por exemplo dentro de um HD externo, onde você possa deixar ali a informação organizadinha, separada, para quando você precisar dessa informação. Então, essas são ferramentas base, ferramentas estruturais que você precisa dentro do seu sistema. No meu sistema, eu utilizo essas ferramentas com o Google Calendar, o Todoist, o Notion e o Evernote, mas cada uma tem uma função diferente. Mas Gabi, peraí, você mostrou aqui várias vezes no YouTube que está usando o Notion para os seus projetos, então para que ter tanta ferramenta assim? Eu sou o tipo de pessoa que gosta de ferramentas específicas para funções específicas e por isso eu costumo trabalhar com essas ferramentas que são muito boas no que elas se propõem a fazer. O Todoist, por exemplo, é um excelente gerenciador de tarefas, que tem uma caixa de entrada, que tem a organização de listas da maneira que eu gosto, e eu acho muito mais prático organizar minhas listas lá dentro do que dentro do Notion, por exemplo. Eu gosto muito do Google Calendar, porque o Google Calendar é uma ferramenta que vai conectar com o meu Gmail, que vai conectar com outras tantas ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia. Então essas ferramentas que são muito boas no que elas se propõem a fazer, continuam fazendo parte ali do meu sistema com um destaque. Mas como eu falei, eu tenho pelo menos umas 15 ferramentas aí dentro, porque também tem ferramenta para organizar a senha, para organizar as finanças, para organizar o calendário, por exemplo, de agendamentos que eu tenho que fazer com os meus clientes. Essas são ferramentas, então, que se conectam com essas principais. E a minha principal regra para a organização dessas ferramentas é o seguinte: se alguma coisa é acordo, é um brainstorm que eu preciso fazer, é algum material que vai me ajudar a ter uma reflexão e que normalmente eu faria isso no papel, porque sou uma pessoa que gosta de escrever, eu levo para um local que seja mais fácil de fazer essas anotações. Hoje em dia eu faço essas anotações usando o iPad com um aplicativo chamado Nibo App, e nesse aplicativo eu consigo usar a caneta digital, ter essa sensação de escrita mesmo, que me leva a esse lugar reflexivo, de brainstorm,
que é esse local de acordo muitas vezes e que lembra o papel. Por isso que eu escolhi ter essas informações dentro de um aplicativo de notas que permita essas notas digitais. E esse aplicativo é muito interessante porque eu consigo transformar essas notas manuscritas depois digitalizadas e passar para dentro de um outro sistema. É muito interessante fazer isso. Agora, quando é um local que eu preciso de mais informações, que tenha mais volume, como por exemplo uma lista de próximos passos de um projeto, ou então uma série de arquivos que eu preciso para determinado projeto, aí o digital dentro de uma nuvem no Dropbox ou dentro do Notion ganha mais destaque. Então eu tenho essa lógica muito forte dentro do meu sistema de acordo e volume. Tudo aquilo que pressupõe acordo, eu faço dessa maneira mais manuscrita. Hoje em dia, usando uma ferramenta digital, anteriormente eu usava vários cadernos, então tinha aí uns 5 cadernos para poder fazer isso, sabe? Um caderno de estudo, um caderno para cliente, um caderno de pesquisa. Hoje em dia não. Hoje em dia eu tenho só um aplicativo onde eu reúno todas essas informações e consigo mantê-las organizadas ali. E as outras que tem mais volume, muitos arquivos, muitas fotos, muitos materiais, aí já vai direto pro Dropbox, pro Notion e tudo mais. Então, como que eu faço essa distinção de ferramentas? Vou falar um pouquinho aqui agora de cada uma das ferramentas que eu utilizo dentro do sistema para vocês entenderem a lógica completa desse material. Como eu falei para vocês, a primeira delas é o calendário. Se a gente não tem um calendário, a gente acaba virando a agenda dos outros. Então eu acho que o calendário é a ferramenta principal que a gente tem de organização. E não é difícil reconhecer isso, né? Quando a gente pensa num material de organização, já vem direto o que na cabeça? A agenda. A agenda é a principal referência de ferramenta de organização que a gente tem, principalmente aquela agenda de papel, sabe? Que tem ali do lado os horários, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então as pessoas costumam colocar as informações dentro daquela agenda, mas colocam tudo. Os compromissos, as tarefas, os projetos, as anotações do dia, as coisas que não quer esquecer, a lista de compras que precisa fazer no supermercado. Olha só. Agenda é para coisas com data e hora marcada, prazos, coisas que de fato vão acontecer naquele dia. Se você sobrecarrega a sua agenda, você vai deixar a sua mente sobrecarregada. Eu utilizo o Google Calendar junto com o iCal, que é a ferramenta de calendário do Mac, que é o sistema que eu uso, né? Eu uso todos os aparelhos da Apple, então para mim é muito mais prático manter essas informações do Google Calendar dentro do calendário da própria Apple e assim eu faço essa sincronização. Tá? Então eu utilizo o Google Calendar porque ele faz essa combinação com o e-mail e com outras diversas ferramentas, mas ele fica guardadinho ali as informações dentro do meu aplicativo no meu computador que eu posso acessar de maneira offline. Isso é uma coisa muito importante. Todos esses aplicativos que eu cito, eu tento tê-los em formato de desktop, para que seja possível ter esse acesso offline às informações também. Então, o Google Calendar sincronizado com o iCal para que seja possível ter essa informação mais próxima. Eu utilizo também um serviço chamado Calendly que me ajuda a marcar agendamentos. Esses agendamentos são importantes porque eu trabalho com atendimentos, né? Eu trabalho com consultorias, eu trabalho com lives. Então, para não deixar aquele vai e volta de e-mails do tipo, você pode esse horário, você pode aquele horário, e é nesse, e na quinta, e na quarta, e na sexta, eu já monto uma agenda dentro do Calendly, mando link para a pessoa marca aquele horário e automaticamente aquele compromisso vai estar salvo tanto na minha agenda quanto na agenda da pessoa que marcou. Então, a nível de compromisso, essas são as 3 ferramentas que eu utilizo. Google Calendar, sincronizado com o iCal, e o Calendly, sincronizado com o Google Calendar. Então, tudo se conversa para facilitar esses compromissos. Agora, olhando para um nível de tarefas, eu uso o Todoist, porque o Todoist é uma ferramenta que me acompanha há anos. Eu recomendo muito ela para os meus alunos, porque é uma ferramenta muito intuitiva. Então, para quem está começando a se organizar, eu acho que colocar as coisas no Todoist ajuda a entender o volume de informações e até mesmo a forma de realização. Então, o Todoist é uma ferramenta que ajuda você a gerenciar as suas listas. E dentro do meu sistema, ele funciona com tarefas recorrentes, coisas que eu preciso fazer com prazo específico. Então, ao invés de lotar a minha agenda do Google Calendar, eu coloco as atividades no Todoist e otimizo essas atividades lá. Uma das coisas que eu acho mais benéficas no Todoist é que o Todoist tem uma caixa de entrada. E essa caixa de entrada é onde eu vou armazenando ali as coisas que chegam ao longo do dia. No final do dia, no meu momento de revisão, eu olho aquela caixa de entrada, dou uma passada naquelas atividades e vou reorganizando nos locais onde elas precisam ser arquivadas. Então, o Todoist é como se ele fosse o meu secretário. Então eu chego, por exemplo, no momento de escritório, né, no meu bloco de tempo de escritório do dia, eu falo assim, ei, Todoist,
Fala aí o que eu tenho para fazer hoje. Aí bate ali a lista e eu sei exatamente o que eu tenho para fazer. Então ele funciona como meu secretário. Agora, o Notion, ele funciona como meu gerente de projetos, digamos assim. Lá no Notion tem todos os meus projetos de vida, tem o meu planejamento de vida, tem a visão, tem tudo que eu preciso num plano mais macro. Então o Todoist, ele funciona muito com as coisas de curto prazo. O que eu preciso fazer numa unidade de medida mais curta. O Notion já me ajuda com uma unidade de medida maior de tempo e de planejamento. Então eu coloco ali planos maiores, planos de estações, planos de projetos, com os detalhamentos todos. O meu calendário editorial de conteúdo fica dentro do Notion. Então o Notion funciona como se fosse o meu gerente de projetos. Tá tudo ali, tem os próximos passos e toda uma lógica, um sistema para me ajudar a entender o que deve ser priorizado. Então ele funciona dessa forma. E o Evernote, que é muito importante dentro do meu sistema também, ele já funciona como um armário digital. Por que que eu ainda não levei as coisas que estão dentro do Evernote para dentro do Notion? Por uma série de motivos. Primeiro, eu tenho muito conteúdo dentro do Evernote e para fazer essa migração de conteúdo demoraria bastante tempo e eu ainda não coloquei isso no projeto e também não tenho interesse de fazer isso agora, porque eu acho interessante manter a minha base de informações, é como se fosse a minha wiki, né? Ele fica lá dentro do Evernote. Eu acho a pesquisa, a busca dentro do Evernote muito mais fácil. Eu sei que a última atualização veio com uma série de pendengas aí que os usuários estão falando que não estão muito legais, mas como eu uso ele mais como um armário digital e estou passando cada vez mais esse nível de anotações para o iPad dentro do Nibo e também para dentro do Notion com esses conteúdos, né? Eu tenho usado cada vez menos esse local de produção dentro do Evernote, deixando ele mais como um armário digital mesmo, tá? Então isso seria o uso aí do Evernote. Pretendo continuar com a ferramenta, ainda acho a ferramenta bastante útil. Acho que o Notion tá chegando aí como o hype do momento nas ferramentas de produtividade. Já tem um tempinho que ele tá meio hypado, mas o Evernote ainda não perdeu o seu lugar e ele continua dentro do meu sistema também. Tá? O Nibo, que é essa ferramenta que eu comentei, é uma ferramenta nova, entrou no meu sistema no ano passado, em 2020, porque eu queria deixar de ter tantos cadernos, tanta informação analógica. Então eu passei de um sistema misto para um sistema completamente digital, 100% digital. E o Nibo é um aplicativo onde eu tenho todas as minhas anotações. Então eu estou montando o bullet journal dentro do Nibo, eu estou montando as anotações de rascunhos, de palestras, de reuniões, tudo que eu tenho que fazer alguma anotação mais à mão, vai lá para dentro. E é uma ferramenta muito interessante porque eu posso pegar aqueles materiais e exportar para dentro do Notion, para dentro do Evernote, num PDF, no JPEG, e fica muito mais fácil de organizar essas informações e muito mais fluido também quando eu preciso produzi-las. Então essa é uma outra ferramenta. Para arquivamento também, você pode ver que eu tenho várias ferramentas aí para arquivamento, né? Por que eu não coloco todos esses arquivamentos dentro de um local só? Porque esses arquivamentos funcionam de maneira diferente. No Dropbox, por exemplo, que é uma próxima ferramenta aí no sistema, eu coloco fotografias, vídeos, materiais mais pesados e que muitas vezes eu preciso compartilhar com a minha equipe ou até mesmo arquivar conteúdos, tipo os conteúdos de curso. Eu tenho bastante aula que é gravada com vídeos pesados e que fica tudo arquivadinho lá dentro do Dropbox. Então o Dropbox, ele funciona como esse arquivamento desses materiais mais pesados e fica muito mais simples para mim ter esses locais distintos, porque lá dentro do Dropbox ficam vídeos, ficam imagens, ficam as aulas, por exemplo, que eu produzo, e aí organizadas lá eu simplesmente pego essas informações, faço um backup e deixo dentro de um HD. Então é um arquivo intermediário, ele não pesa no meu computador e fica muito mais prático para mim localizar essas informações lá dentro do Dropbox. Outras ferramentas que são importantes de considerar no sistema são as ferramentas para gerenciamento de finanças, né? É um recurso super importante que a gente tem e a gente precisa de fato fazer essa manutenção, esse cuidado para que seja possível a gente ter as finanças organizadas e mais tranquilidade no dia a dia. Eu utilizo uma simples planilha de Excel para organizar as minhas finanças pessoais. Eu trabalho com o método de quadrantes do Eduardo Amuri, inclusive tem um curso sobre isso, tá? O Financial Flow fala sobre isso, vou deixar o link aqui para vocês.
mês. E nessa planilha eu faço essa organização a cada semana, eu alimento essa planilha simples de Excel, tem que ser prático para a coisa poder fluir. E eu utilizo Conta Azul dentro da minha empresa para poder fazer esse controle de fluxo de caixa, consolidação bancária, entradas, saídas, enfim. Então Conta Azul é o meu parceirão aí na empresa e aquela clássica tabelinha de Excel é o que me ajuda a controlar as finanças. Eu não sinto necessidade de fazer essa categorização de finanças dentro dos aplicativos do banco ou em outro aplicativo externo, porque eu já tenho essa organização por quadrantes que já me traz muita clareza. Mas se porventura é uma coisa que faz sentido para você, por que não? Só presta atenção nesse momento de manutenção da ferramenta, tá? Porque quando a gente tem diversas ferramentas, a gente precisa prestar atenção na forma de manter essas coisas rodando. Então, quanto mais encorpado for o seu sistema, pensa nesse momento de manutenção. Claro que o sistema mais simples vai exigir menos manutenção, então é uma coisa para você levar em consideração aí também, tá? Outra ferramenta que é importante, é muito, hein? Outra ferramenta que é importante aí no seu sistema é uma ferramenta de gerenciamento de senhas. Eu aqui utilizo o LastPass e eu não sei como é que as pessoas vivem sem um gerenciador de senhas. Porque cada site que você entra, cada cadastro que você faz, você tem uma senha diferente. E quando você tem uma ferramenta como essa, você consegue ter uma senha mestre, uma única senha mestre, você alimenta todo o conteúdo que você tem ali dentro, todas as senhas, inclusive códigos que você tenha, sei lá, da Wi-Fi ou do banco ou qualquer coisa assim, e você precisa lembrar de apenas uma senha. Esse aplicativo é muito legal você ter no seu browser, inclusive, porque quando você vai fazer um novo cadastro, ele já te sugere formas de armazenar aquilo, ele já salva suas informações. Eu particularmente acho bastante seguro e útil, e uma dica que eu sempre dou para quem usa esse tipo de aplicativo é, de tempos em tempos, troque a senha mestre desse aplicativo, porque assim você cria mais segurança quando você está usando esse tipo de serviço. Bem, essas são as ferramentas que fazem parte do meu sistema e você pode até me perguntar assim, Gabi, precisa mesmo desse tanto de aplicativo? A questão é que cada pessoa tem um fluxo diferente e vai ter um sistema diferente. Sabe qual que é a melhor ferramenta que você tem para se organizar? Aquela que quando o bicho tá pegando, quando tá tudo bagunçado, qual que é a ferramenta que você usa para se organizar? Se a resposta for papel e caneta, você não tá sozinho, tá? Normalmente a gente utiliza papel e caneta simplesmente porque a gente quer tirar aquelas coisas da cabeça e depositar em um local de confiança. Então avalia quais são essas ferramentas que na hora do corre-corre é o que você pega, porque essas ferramentas são essenciais de ter no seu sistema. Eu notei que era muito importante para mim ter um local de anotações. Então, como eu queria passar o meu sistema para ser 100% digital, eu utilizei um aplicativo como o Nibo, por exemplo, que me ajuda a colocar essas informações ali. Então, é diferente para cada pessoa. Não se baseie na quantidade de aplicativos, não se baseie no aplicativo da moda, não se baseie na questão da ferramenta. A ferramenta é só uma resposta. O sistema, ele vem de uma lógica de realização que faz sentido para você. Então, para chegar dentro desse sistema, é importante que você tenha clareza sobre quais blocos de tempo compõem a sua rotina, quais são as atividades que são importantes de ser recorrentes, quais são os projetos que você quer acompanhar. Isso sim vai te ajudar a entender que tipo de ferramenta você vai ter no seu sistema e a sua personalidade mesmo. A forma que você gosta de acompanhar as atividades. Se você é uma pessoa do papel, busque uma ferramenta analógica para estar no seu sistema. Se você é uma pessoa mais digital, busque ferramentas digitais que vão te auxiliar nisso. Se você gosta do papel, mas tá muita informação ali dentro, pega a lógica que eu falei aqui para você. Volume é mais fácil estar no digital, acordo é mais fácil estar no papel. Então é dessa forma que você vai construindo um sistema. E uma coisa a se levar em consideração é que sistema, muitas pessoas querem ter o sistema pronto para começar a se organizar. O sistema, ele vai se modelando e mudando à medida que você o usa. Então esquece essa história de sistema pronto. Esquece essa história de sistema perfeito para começar. Comece a montar as suas questões dentro da ferramenta, a alimentar as ferramentas, porque não é de uma hora para outra que um sistema fica pronto. Se você chegou e viu um vídeo do Notion, daqueles profissionais que já colocaram um monte de coisa lá dentro e que tá tudo lindo, que tá tudo perfeito, ei! Levou um tempo para fazer isso e com certeza esses profissionais continuam alimentando a ferramenta. Então a rotina que você tem de manutenção, ela é muitas vezes mais importante do que você ficar tentando colocar tudo dentro de uma ferramenta e na ansiedade daquilo ficar perfeito para você poder começar a se organizar. E outra, a vida vai trazendo as coisas que você precisa colocar dentro do seu sistema. A vida vai te trazendo as situações que precisam ser modeladas dentro desse sistema. Então a ferramenta,
ela não é a base da sua organização. A base da sua organização é a sua escolha, é o seu autoconhecimento, é o entendimento das coisas que são importantes para você e através dessas questões você vai montando uma lógica que vai entrar dentro de uma ferramenta, beleza? Esse é o meu sistema, espero que essas informações tenham ajudado você a dar uma clareada aí sobre o seu sistema também. Bateu dúvida? Deixa aqui pra mim nos comentários. E se ainda não se inscreveu no canal, tá esperando o quê? Vem cá, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!